Nesta aula eu vou te mostrar uma ferramenta que vamos ver no próximo projeto, sendo que como vai otimizar muito nosso trabalho aqui, eu vou te mostrar rapidamente como bloquear que as suas formas elas sejam alteradas quando as suas células são alteradas, colunas ou linhas. Por exemplo, eu vou copiar esse campo de instrução, essa forma de instrução para cá. E olha só o que acontece quando eu diminuo a minha coluna. Você está vendo que a minha forma automaticamente diminuiu também. Pronto. Isso vai acontecer em algumas aulas do nosso projeto. E eu vou te mostrar agora como solucionar esse problema para otimizar a construção do teu projeto. Olha só o que vamos fazer. Nós vamos novamente copiar essa fórmula para te mostrar. Copiando essa fórmula, eu vou trazê-la para cá. Na coluna TU, vamos aumentar o tamanho dela para a coluna TU. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pressionar com o botão direito e vir em tamanho e propriedade. Calma que no próximo projeto nós vamos analisar e visualizar cada ícone desse com calma. E agora eu vou querer que você veja nessa opção de propriedade de tamanho e depois de fazer isso, você vai vir em propriedades. Pronto, é somente isso. E aqui você vai colocar, ó, eu não vou querer mover ou dimensionar com células. Então você está dizendo para o Excel o seguinte, você pode alterar a linha, pode alterar a coluna e minha forma vai permanecer do mesmo tamanho. E agora olha só o que acontece quando eu tento mover com a coluna T ou a coluna 1. Então isso vai ser muito útil quando a gente estiver trabalhando com essas formas. E agora, um detalhe muito importante que a gente pode otimizar é fazer todas essas mudanças para essas formas de os botões. Então olha só o que a gente vai fazer. Vamos vir nessa opção de selecionar objetos, onde a gente consegue selecionar um conjunto de formas. Depois disso, já está selecionando, tá? Como você pode ver, o nosso menu agora está oculto. Não consigo utilizar nenhuma ferramenta, porque eu estou selecionando objetos. Depois de selecionar, basta eu pressionar e arrastar nas formas que eu desejo. Ao fazer isso, eu vou clicar com o botão direito e tamanho e propriedade de todas as formas. Como você pode ver, elas estão em mover e dimensionar com células. Eu vou colocar não mover ou dimensionar com células. Depois que eu fizer isso, agora eu vou excluir e aqui eu vou tirar selecionar objetos. Para fazer isso, eu posso clicar novamente ou simplesmente pressionar a tecla ESC. Pronto, agora saiu. E olha só o que acontece. Eu posso diminuir as colunas e as nossas formas continuam exatamente da mesma forma. Isso vai otimizar muito o teu trabalho quando estiver construindo esses menus. Então, a primeira coisa que você deve fazer para iniciar a construção será alterar essas propriedades para que você otimize muito o seu tempo. Entendido? Na próxima aula, vamos continuar a construção, incluindo agora uma linha extra, colocando os nossos campos abaixo. Com isso, eu estou te esperando na nossa próxima aula. Nessa aula, vamos continuar a entender e construir a interface do nosso projeto 2. Bom, vamos avisar rapidamente o que vimos na aula passada. A primeira coisa que vimos foi que todo esse menu será composto de formas. Ou seja, todo botão desse nosso é formado por uma forma. E cada forma dessa terá um link para uma outra planilha. Depois entendemos que para dar um efeito legal e bem interessante, alteraremos a cor de fundo e a cor da fonte do botão, como também a cor de fundo da linha que estão os botões. E faremos isso para ficar a mesma cor. Por exemplo, essa era a cor da linha e aqui está a cor dos botões. Mas tudo isso que nós fizemos é somente para a primeira linha da camada. Nessa segunda aula, vamos aprender a construir a segunda camada de botões e entender para que cada camada servirá. O primeiro passo será entender a importância dessa camada, você concorda? Por que precisamos criar outra camada? E como ela será? Bom, para te dar um exemplo que precisaremos de outra camada, já está nessa opção de configurações. Teremos diversos tipos de cadastros para as diferentes planilhas. Nós iremos fazer algumas configurações das planilhas de produtos, como você pode ver aqui embaixo, mas também teremos que fazer para de mão de obra e de serviço, como a gente pode ver no nosso projeto 2. Nós teremos configurações de produtos, de mão de obra e também de serviço. Então, para organizar esses dados, iremos construir um subgrupo de cada um deles. Mas aí você pode me perguntar agora, Rafael, eu não poderia colocar todos esses dados na mesma planilha, não? Olha só, até você poderia, mas eu recomendo que não coloque e eu vou te dar dois motivos para isso. O primeiro é que dependendo da quantidade de cadastros que você precisaria fazer, você pode precisar mover essa barra de rolagem para a direita para preencher os outros dados. E isso já iria dificultar o preenchimento desses dados. E além disso, por questão de organização e entendimento da planilha para o usuário, com os outros botões, ao clicar nele, o usuário vai saber em que planilha está no momento. Já se estivéssemos na mesma planilha, essa diferença ia ficar um pouco mais complicado. Por exemplo,
Nesse caso, a gente consegue perceber com clareza em qual planilha a gente está alterando. A gente está em configuração e em serviço. Agora, estamos em mão de obra e, por último, em produtos. Aqui você consegue perceber facilmente qual planilha você está alterando. Bom, agora vamos entender como será criada essa próxima camada. A primeira coisa que teremos que fazer é alterar a cor de fundo da nossa próxima linha. E aqui está o segredo para representar que essa nova camada pertence a essa anterior. Iremos escolher a cor de fundo dessa linha igual à cor de fundo desse botão pressionado. Iremos selecionar e escolher essa cor. Ao fazer isso, você está afirmando visualmente para o usuário que essas planilhas aqui embaixo, nessa segunda linha, fazem parte desse botão de configurações, por exemplo. Como a gente consegue ver no nosso projeto final. Esses botões, essas planilhas fazem parte dessa planilha geral de configurações. Deu para entender, né? Então, agora, após mudar a cor de fundo, nós queremos que essa cor dê continuidade nessa cor. E para fazer isso, primeiramente iremos selecionar todos esses botões. E agora, vamos em formato de forma, contorno da forma e iremos colocar sem contorno. E agora, como você pode ver, já está contínuo a nossa cor de configurações para a nossa linha 2. Além disso, irei alterar também um pouco o tamanho da nossa linha 2. Aumentar um pouco também o tamanho da nossa linha 1. E pronto. Mais um pouquinho. Vamos agora colocar algumas formas para representar as três configurações, que serão das planilhas de produtos, mão de obra e serviços. E para te mostrar que posso utilizar outro tipo de forma, eu não vou escolher esse retângulo. E se escolhêssemos, daria certo da mesma forma. Eu vou escolher uma forma. Vamos analisar rapidinho. Eu irei escolher essa forma. Retângulo, cantos superiores arredondados. E vamos colocar essas formas. Igual ao nosso projeto final, tá? Então, vou colocar 3 formas dessas, pressionando a tecla Ctrl e arrastando. Mas antes de fazer isso, vamos dar um Ctrl Z e vamos formatar essa forma. Primeira coisa que iremos fazer é colocar o nome, que nesse caso aqui é produtos. E além disso, vamos centralizar e alinhar no centro. E agora vem uma parte interessante. Nós iremos alterar a cor dessa forma para um branco como cor de fundo, pois essa é a planilha selecionada, e a cor da fonte será preto. E na fonte iremos colocar Candara Light. E colocaremos em negrito. Pronto. Iremos agora retirar os contornos e posicionar o nosso botão de forma a dar continuidade à nossa planilha. Perfeito. Agora eu vou copiar uma forma dessa, pressionar a tecla Ctrl e arrastando. E nesse caso, nós iremos alterar a cor de fundo e a cor da fonte. Nós iremos colocar essa mesma cor de fundo desse botão na parte superior, que será essa cor, e a cor de fonte será branca. Pronto. E aqui, ao invés de ser produto, será mão de obra. Então, agora, copiando essa, colocarei para o lado. E aqui vamos colocar serviços. Então, vou selecionar essas duas, formato da forma, alinhar na parte superior. Perfeito. E pronto. Agora eu já consigo representar que nós estamos na planilha de configurações e em configurações nós temos 3 opções, que é produtos, mão de obra e serviço. Com essa cor branca, eu estou afirmando, olha, dessas 3, eu estou dentro de produtos. E para você confirmar, você pode ver aqui embaixo. Agora nós podemos criar outras planilhas e complementar. E olha só, se eu tivesse utilizado aqui outra cor, daria também para representar que essa planilha é a que está selecionada. Mas para seguir a mesma lógica da linha anterior, que era de uma cor mais escura, que seria desse azul para esse, eu segui desse azul para o branco, para mostrar a selecionada. Pronto, está ficando bem legal o nosso menu. Agora vamos testar ele, se ele está funcionando como queríamos. O primeiro passo é copiar essa planilha e criar outra exatamente igual a ela. Para fazer isso,
Otimizando o meu tempo, pressionarei a tecla Ctrl e, com o botão esquerdo pressionado na planilha, irei arrastar, soltarei o botão do mouse, copiando a planilha. Depois disso, irei clicar nessa forma, alterar a cor para igual a essa, branco, e agora vamos dizer que ao invés de produtos, aqui é mão de obra. Vamos criar mão de obra e aqui vamos alterar. Sua cor de fundo, colocaremos branco. E a cor da fonte, nós vamos colocar preto. Além disso, para dar aquela impressão, vamos aumentar em 1 ou 2 milímetros o tamanho do nosso botão. Perfeito. Agora, vamos colocar um link nessas duas para testar. Vamos colocar link, e aqui vai ser nesse documento e produtos. Então, ao clicar em produtos, será alterado para cá. Além disso, vamos colocar o link agora aqui. E nesse link, ao invés de colocar que iria para a célula 1, vamos colocar, por exemplo, B4, para vir para essa célula. E aqui vai ser mão de obra. Então, ao clicar, B4, mão de obra. Ou seja, está funcionando perfeitamente como estávamos esperando. Agora, olha só esse problema. Você está vendo que quando eu movo essa barra de rolagem para baixo, por exemplo, estou configurando vários tipos de produtos e preciso ir lá para baixo. Por exemplo, vamos dizer aqui na linha 31. Só que na linha 31, eu esqueci o que era que eu estava cadastrando, pois o cabeçalho meu intervalo da minha planilha está logo no início. E se você concorda comigo que não é interessante e nem viável ficar indo e voltando para preencher algum dado caso eu esqueça. Então, para solucionar isso, na próxima aula, vamos aprender a utilizar uma ferramenta simples, mas muito útil, que é a ferramenta de congelar painéis.